Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. A nossa aula de hoje é um componente curricular do 8º ano. Componente curricular esse que nos fala sobre o Império Napoleônico. E o Império Napoleônico, ele está sofrendo uma crise na conjuntura que nós estamos estudando. Por quê? Porque Napoleão resolveu, invadir a Rússia. Nessa invasão, ele faz uma organização militar muito interessante, consegue prosperar com suas tropas. O exército napoleônico, que é formado por várias nações, consegue avançar até que tem uma situação importante, que todos os adversários que vão enfrentar o povo russo vai ter que vivenciar isso, que é o General Inverno. General Inverno faz referência a situações climáticas que tem como uma explicação ou uma seca, ou por outro lado a formação de geadas, e isso que acontecia na Rússia. Então o exército napoleônico encontrou ali extrema dificuldade com as geadas, as neves que fizeram com que o exército napoleônico parasse. E ele teve uma situação que não tinha como lutar mais contra o exército russo por conta dessas questões. E aqui nós temos, uma situação importante, que é os principais motivos que levaram Napoleão à sua derrocada, à sua derrubada do poder. Apesar de tudo, a sua conjuntura, fama, estratégia, inteligência, capacidade, ele não conseguiu, fazer com que vencesse o exército russo. E aí nós temos que entender, vai ser uma situação que vai mudar a política na França. E antecipando também que vai ser assinado um tratado, o Tratado de Fontainebleau, que ele será deposto do cargo. No entanto, vocês têm que ter a noção de que a força de Napoleão, apesar de ter perdido para os russos, apesar de todo o desgaste, era uma força gigantesca. E ele vai fazer com que a sua volta possa ser considerada, e na prática ele vai voltar ao poder. A gente, com o desenrolar das aulas, é o chamado governo de 100 dias. Nós iremos vivenciar isso. Então devemos ficar atentos, prestando atenção. Prosseguindo o nosso conteúdo, o livro vai fazer uma abordagem em cima da percepção, da magia, da fama, do prestígio, agora na página 108, que Napoleão exercia, e de que maneira essa situação vai ser vivenciada. Diz assim 108: desde cedo, Napoleão foi considerado um militar bastante habilidoso e excelente estrategista, demonstrando grande conhecimento político e econômico. Como vimos, ele chegou ao poder com total apoio da burguesia, que financiava seus projetos, e em contrapartida exigia controle político e uma constituição que privilegiasse seus interesses. 108, 8º ano, presta atenção. Mas o ideal de dominar o mundo moveu a ambição e as práticas do imperador.
que aos poucos se afastou tanto da burguesia quanto do povo. Assim, vários grupos políticos começaram a contestar suas práticas. Esses fatores internos se refletiram na política externa, com os grandes gastos para custear as constantes guerras. As dívidas aumentaram, claro, não é? A colocação de um país em um movimento de conflito, de guerra, é uma situação muito desgastante, que vai fazer com que a manutenção dos soldados naquele fronte de guerra seja uma manutenção cara. Você, para manter um exército, você tem que dar comida, armamento, roupa, água. Tudo isso tem um custo. Tudo isso tem um custo. Pois bem, vamos conhecer agora os principais motivos que levaram à derrubada de Napoleão Bonaparte do poder. O que é que temos? O afastamento da classe burguesa por não concordar com os objetivos imperialistas de Napoleão. O outro item que vai ser considerado motivo para a derrubada de Napoleão do poder: a falta de apoio da população, que estava passando por sérias dificuldades, inclusive beirando a fome e a miséria, não é? Beirando a fome e a miséria. Terceiro, fracasso do bloqueio continental, não é? Que não foi aceito por muitas nações, ou seja, aquele bloqueio que Napoleão queria impor aquelas nações que estivessem sob seu domínio, esse bloqueio continental significava o quê? Que aquelas nações, aqueles países que estivessem sob o domínio de Napoleão não poderiam manter relação comercial com a Inglaterra, o seu grande inimigo. E algumas nações não obedeceram. Nações como Espanha, Portugal e Bélgica, aliás, Espanha, Portugal e Rússia, mantiveram relações com a Inglaterra. Isso vai ser um dos motivos para que Napoleão venha a invadir a Rússia, como uma espécie de vingança pelos russos estarem mantendo uma relação comercial com a Inglaterra, com o grande inimigo da França. Outro item: as péssimas colheitas devido às constantes secas e aos rígidos invernos que aumentaram a miséria do povo francês. Então, aquela população que idolatrava Napoleão, que via com bons olhos, modificou-se, passou a vê-lo de forma negativa, de forma ruim, porque a população estava passando fome. Ele fez uma escolha. Qual a escolha que Napoleão fez? De focar os recursos financeiros quase que totalmente para o exército francês, não é? E as péssimas colheitas também vão ajudar, ou períodos de seca ou períodos de rígido inverno. Outro item que vai ser considerado um motivo para a derrubada de Napoleão: altos gastos no financiamento da guerra contra a aliança liderada pelos ingleses. Outro item: a derrota para o inverno russo, que levou à morte de 500 mil soldados, o que enfraqueceu o exército francês, não é? Então, o desgaste de Napoleão era gigantesco. Já não fazia sentido a permanência do exército russo e o desgaste que já estava acontecendo, não é? Vamos agora para um outro motivo, que é o fortalecimento
dos partidários da restauração. A oposição, que queria restaurar o poder na Rússia, começou a se levantar contra Napoleão, apontando os defeitos que ele poderia ter no seu governo. E aí representa um desgaste. Essas situações todas, essa conjuntura e somatório desses fatores vão fazer com que aconteça a derrubada de Napoleão e a queda de Napoleão. Tá bom? Então, vamos avançar para a seguinte situação na página 109. O enfraquecimento do apoio interno de Napoleão foi explorado por uma aliança formada pela Suécia, pela Áustria, Rússia e Prússia. Então, um grupo de países se unem contra Napoleão sob a liderança da Inglaterra. Então, vocês estão percebendo que o desgaste, a situação ficou muito ruim para Napoleão permanecer no poder. Naturalmente, isso estava muito próximo de acontecer a sua saída e ele perder o poder. Ainda na página 109 diz assim: através do Tratado de Fontainebleau, em 1814, Napoleão foi deposto do cargo de imperador da França e em seguida exilado para a ilha de Elba, que ficaria sob sua administração. Esse episódio restaurou o regime de monarquia absoluta na França, entregando a coroa para o rei Luís XVIII, que logo organizou um governo centralizado, sem a participação popular e também sem direitos políticos e econômicos para a burguesia. Você deve destacar todo esse trecho aí, viu? O enfraquecimento do apoio interno de Napoleão até burguesia. Pega aí o marcador de texto, tá bom? Tranquilo? Perceba, a oposição que praticamente não existia, uma oposição muito pequena ao governo de Napoleão, começa a crescer. O desejo da volta da monarquia, influenciado também pelo processo de miserabilidade que o povo francês estava vivenciando. Não é? Um processo degradante que começou a se consolidar, crescendo muito esse processo de desgaste, e a população também passando fome. Esse acúmulo de coisas, o somatório de fatores, vão fazer com que o povo francês já não via Napoleão com bons olhos. E aí a gente vai prosseguindo.